Está começando mais um dia assim, pessoal. Hoje eu trouxe pra vocês uma fofoca. Eu ainda não entendi se ela é revoltante, se ela é frustrante, se ela é verdade ou a riqueza de detalhes, entendeu? Vou explicar brevemente a história pra vocês, tá? Eu sei que vocês são ansiosos. O menino, ele foi pra igreja, só que ele tinha tomado uns goró, entendeu? E ele, o povo ali da igreja, viu que ele tava, entendeu? E expulsou ele da igreja. E assim, foi gravado dos dois lados, entendeu? E ele já veio, já trouxe pronunciamento. Então vai ser essa fofoca, eu quero saber de qual lado vocês estão. E é claro, já deixa o like, porque se você deixar pro final, você vai esquecer. E como eu tô começando, isso me ajuda muito. Sem mais delongas, roda a vinheta! Então assim, já vou chegar com o vídeo dele, porque tem um compilado ali dos vídeos que mostra essas cenas em que ele estaria sendo expulso ali pelos membros da igreja. Circulando alguns vídeos que eu fui expulso da igreja. Sendo expulso da igreja. Me conhece não, viu? Você não põe a mão no Mateus e nem no filho do pastor, não. Você não me conhece não, negão. Ô, Alessandro! Tá bom, vai. Pode me expulsar. Vai lá. Vai com Jesus, querido. Isso. Vai com Jesus. Ó o deboche! Vai com Jesus, querido! Ai, senti o deboche, daí eu senti. Ela não queria que você fosse com Jesus. Isso. É o que vocês estão tudo esquematizado a falar. Fiquei muito triste com isso. Não vim gravar chorando justamente pra não falar que eu tô vitimizando. Eu tinha acabado de sair do evento, dos melhores do ano, aquele evento que Tá, tem nessa... vamos ver de novo as cenas, porque é importante, tá, gente? É importante essas cenas aqui. Circulando alguns vídeos que eu fui expulso da igreja. Sendo expulso da igreja. Me conhece não, viu? Você não põe a mão no Mateus e nem no... Estão dando de dedo na cara dele, você não me acompanha, você... O que ele falou? Você não... Circulando alguns vídeos que eu fui expulso da igreja. Sendo expulso da igreja. Me conhece não, viu? Você não põe a mão no Mateus e nem no filho do pastor, não. Você não me conhece. Você não me conhece... Gente do céu, meu Deus! Ou seja, o cara já tava na ameaça, né? Você não bota a mão no filho do pastor, não bota a mão no pastor, não mexe comigo e aquela coisa toda. Não, negão. Ô, Alessandro! Tá bom, vai. Pode me O expulsar. pessoal levando ele. Vai com Jesus, querido. Vai com Jesus. Deboche. Isso. É o que vocês estão tudo esquematizado a falar. Fiquei muito triste com isso. Não vim gravar chorando justamente pra não falar que eu tô vitimizando. Eu tinha acabado de sair do evento, dos melhores do ano, aquele evento que tem na cidade, sem o troféu, de cada nicho lá e tal. E o que aconteceu? Eu tava feliz, eu tomei 5 taças de vinho, era pra não colocar que eu sou o santo da história, né? 5 taças de vinho. Menos que a metade da taça, mas eu tomei a taça, tava alegre demais. Menos que a metade da... Eu digo que aproximadamente, depende do vinho, né? Se ele for suave, meio seco ou seco. Se for meio seco, bateu. Bateu, porque eu sou uma exímia consumidora de vinho. E posso falar que com 5 taças, mesmo que seja metade, é um tanto considerável. Dá aproximadamente, gente, eu acho que uma garrafa, pelo menos uma garrafa acho que dá, né? De 750 ml. Um amigo foi, soube dessa vigília, ele é membro da igreja, e ele foi e convidou pra poder participar. Assim que eu cheguei lá, era mais ou Vigília, pra quem não sabe, é oração de madrugada. menos umas 3 horas da madrugada. Já tava no intervalo do evento, intervalo da vigília, você falou assim, vamos tomar um café. E nessa que vai tomar um café, o Uber chegou em mim e falou assim, irmão, você não é bem-vindo aqui. Começou a tumultuar outras pessoas lá, e isso começou a falar, irmão, sai da igreja. E isso com a igreja, com mais ou menos, vou colocar bem pouco, para depois não falar que eu tô mentindo, umas 70 a 80 pessoas. Pode não ver no vídeo aí que ele grita, você não empurra fulano não, você não empurra fulano não. Mas você pensa, tem 5 pessoas te empurrando, sai da igreja, sai da igreja, sai da igreja. Tem 5 pessoas te empurrando. Aí eu falo, mano, sai pra lá também, mas que eu vou ficar sem fazer nada. Conseguiram me levar lá pra fora, chamaram a polícia chegou. Muitas pessoas apontando dedos, simplesmente como se eu fosse um demônio. A polícia assim percebeu, até eles mesmos falou, você não é bem-vindo aqui, eu não sei nem por que você veio aqui. E pra ser sincero, nem eu sei o que eu fui fazer lá. Tava tão feliz lá do negócio do evento do médico-logista que eu parei lá, fiquei lá e me lasquei lá pelo jeito. Os próprios policiais já viram que eu não era bem-vindo lá e eles falaram, vai embora. E na realidade, o que aconteceu? Eu tava de aplicativo, faço propaganda pro Pop Move, aquele aplicativo tipo, eu tava sem minha moto lá, sem meu carro, e os próprios policiais me levaram até em casa. Me trouxeram de viatura. Todos os membros, eu quero pedir perdão aqui em público. Vocês falaram que vão me processar e pode ser que vocês ganhem, mas lembre que o juízo final não é aqui na terra, é lá no céu. Tá, gente, é que assim, a gente não tem provas do momento exato
em que ele chega lá, em que acontece esse tumulto, esse primeiro baque, né? E a gente não tem essa informação que ele traz, né? Tipo, eles vêm na pausa, né? E eles vêm querer me tirar e tudo mais. Porque, assim, se a pessoa, por mais que ela esteja assim, ela sabe que ela tá num lugar e não dá pra ficar soltando risada, não é momento de ficar conversando alto, enfim. Não é momento de bater papo, é momento de oração. A vigília é pra você botar o joelho no chão, orar e ficar horas ali orando, intercedendo por pessoas, aquela coisa, né? Então, pausa pro café. A gente tem um lapso de tempo que é o lapso do café, gente. O café era pra ser um momento sagrado, entendeu? Era pra ser um momento, assim, mais aguardado da noite, que é a pausa do café, do lanchinho e tudo. E é esse momento que a gente não tem as informações, tá? Porque a gente não sabe se ele se passou, entendeu? E se de fato ele se passou, as medidas que foram tomadas foram, assim, no mesmo nível, sabe? Porque uma coisa, você dá uma risada, silêncio, vai chamando atenção aos poucos, entendeu? É assim que funciona, né? Só se ele tava visivelmente bêbado, visivelmente mesmo. Nas imagens que ele tá sendo expulso, ele não está cambaleando, ele não está falando besteiras, ele tem um autocontrole ainda. Consegue perceber? Eu consigo perceber isso. Ele pode não estar 100% são, né? Mas ele tem uma noção de que aquele ambiente não é um ambiente de algazarra e barará. Então a gente tem esse buraco, tá? A gente tem essa lacuna e não tem vídeos, não tem informações sobre este momento. Mas a gente vai dar uma olhada agora nos comentários do vídeo dele e em seguida, eu já vou mostrar para vocês o pronunciamento do pastor ou um dos pastores de lá da igreja que ele foi, tá bom? Então, vamos lá! Aqui o André Lacerda já começa assim, gente. Olha, tem o pronunciamento do pastor da igreja. Só achei errado o pessoal que se alterou, mas o vídeo é cheio de cortes, então não dá para saber o teor da história, realmente. E a gente não consegue saber esse momento, esse buraco que tem na história, porque eles não comentaram. Ninguém comentou sobre esse buraco. Seria interessante você, como membro ali da igreja, para se defender, falar: não, a gente estava orando, o cara começou a fazer isso, isso e isso, e infelizmente estava desconcentrando o pessoal, estava atrapalhando, não é o momento para isso, então a gente achou de bom tom pedir para que ele se retirasse. Gente, completamente certo, correto? Não tem do que falar nesse ponto. Agora, se por qualquer outro motivo que ele não esteja atrapalhando, gente, o pessoal da igreja perdeu completamente a razão. Vamos continuar com os comentários. Crente é uma raça do cão. A outra endemoniada fala: vai com Jesus. Gente, se a pessoa me fala vai com Jesus, olha, se tem uma coisa que ela falou não vai com Jesus. Gente, não é toda a igreja evangélica que é assim, não, tá? Para de falar lereia. Não entendi nada. Ele tava bêbado? Todas as igrejas que eu frequentei, se entrasse bêbado ou algum irmão que ficasse acompanhando, que ficava acompanhando para não causar problemas, mas nunca expulsaram. Nunca expulsaram, gente, porque não é sempre assim. Ele tá ali na casa de Deus, né? É um lugar de acolhimento, né? Pelo menos a gente espera que seja um lugar em que você se sinta bem, que mesmo você estando maltrapilho, mal vestido, que você não tenha a melhor das vidas, você seja acolhido e respeitado por aquelas pessoas que estão ali. Complicado, né? Vem pra igreja católica, meu bem, será bem-vindo. Na igreja católica, acolhemos, não excluímos. Gente, já começa uma competição assim: ei, vem pra cá, não vai nessa daí não, vem pra cá, que aqui a gente não tem esse negócio não, a gente trata todo mundo muito bem, pode vir bêbado, pode vir bem louco. Eu fico pensando que, por exemplo, você chega um drogado, tá? A pessoa tem um problema, uma doença com droga, né? E se a vida a leva para a igreja e ela está sobre efeito ainda da droga, eles vão expulsar? Eles vão acolher? Não sei, gente, se foi o melhor dos tratamentos.
Penso eu que talvez ali, se ele realmente estivesse incomodado, chamasse ele de canto, né? Chamasse ele no cantinho e falar, ó, ou você se comporta, ou a gente vai pedir pra você ir embora, porque do jeito que tá, não dá pra ficar. Se ele incomodou... Gente, se ele não fez nada, eu repito, a igreja é completamente, assim... Você entendeu, né? Você entendeu. Agora vamos ver o pronunciamento da igreja, tá? Da igreja, do membro ali responsável pela igreja. E eu quero muito saber de que lado vocês estão e de qual lado vocês sentiram mais verdade no pronunciamento, tá bom? Circulando alguns vídeos que eu fui expulso da igreja. Sendo expulso da igreja. Então eles trazem primeiro o vídeo do Vinícius, né? Aí aqui vem o pronunciamento do pastor de lá. Vamos escutar. Pessoas. Hoje me trouxeram de viatura. Eu sou supervisor regional da videira em Goianésia. Eu sou pastor Luiz Igonato, sou pastor na videira em Goiânia, junto com o pastor Luiz e pastor Naor Pedrosa e demais pastores. Pois é, a situação envolvendo o Vinícius Vidal, um ex-membro de nossa igreja, que não foi expulso, né, diga-se de passagem, ele quis sair da videira. Não. É uma pessoa que... Ele então foi membro em determinado momento ali da vida dele e tal, e ele saiu da igreja, mas ele pode ir 100%, né? Então, não foi expulso é no sentido de que ele não foi expulso pela primeira vez, ele mesmo que quis sair, mas dessa segunda vez aqui que a gente negava que ele foi expulso. está sempre conosco, e é sempre bem-vindo. Todavia, ele estava alcoolizado. E pelo motivo de estar alcoolizado, estava um pouco exaltado. Daí ele foi convidado a sair. Mas infelizmente alguns irmãos, né, são mais afetados emocionalmente, se exaltam mais. E o Vinícius Vidal, ele sempre tira muito proveito dessas ocorrências envolvendo ele. Você pode dar uma observada no perfil dele que ele sempre grava vídeos mais espalhafatosos. E ele não poderia perder essa oportunidade. Mas quanto à igreja... Cara, hoje em dia, na verdade, é até uma forma de defesa. Uma forma de você ter provas para que caso dê algum BO, você fale, não, ó, eu tenho um registro, foi assim que aconteceu. É o meu lado da história que tá certo. Então, independentemente se ele grava outros vídeos por ser influencer e tudo mais, isso não tem nada a ver com relação a esse caso. Esse caso é completamente à parte, não dá pra misturar as coisas, não. A igreja o tratou com brandura por parte do pastor Geraldo Luciano, que é o nosso pastor na videira em Goianésia. Um pastor, por excelência, uma bênção. E nada demais contra o Vinícius, mas é claro que... Gente, essa vibe, pronunciamento, essa luz que tá direcional pro rosto dele é muito... Precisava disso? Isso repercute. E é bom. E o que eu estou fazendo aqui é dando uma resposta. Pessoas entram embriagadas no culto e querem atrapalhar a ordem do culto. E o corpo de diáconos, de servos que nós chamamos, tem que tomar uma providência. E é o que foi feito, estritamente, como estou te dizendo. Tá, então a gente consegue notar que, segundo aí o pronunciamento do pastor, possivelmente ele estava alterado e, por estar alterado, ele estava causando problemas ali. Só que a gente não tem mais informações sobre isso, então fica muito difícil a gente falar a respeito, né? Aí, o Vinícius Vidal, gente, ele veio hoje, há poucas horas atrás, e já fez mais um vídeo explicando sobre a situação, mas ele não deu mais detalhes. Ele apenas falou, cara, a gente se acertou, a gente pediu desculpa pra todo mundo, e foi isso. Sim, eu sou o menino que foi expulso da igreja. Você não põe a mão no Mateus e nem no filho do pastor, não. Você não me conhece, não, legal. Mas isso que esse cara aí falou, de não apoiar a mão em mim, você não me conhece, ameaçando, tá? Isso é, assim, um comportamento bem problemático. Bem problemático, porque você não espera isso de uma pessoa que tá na igreja. Você espera brandura, mansidão, uma pessoa de boa, uma pessoa calma, uma pessoa que vai saber lidar com uma situação de estresse, uma situação de desconforto, na verdade.
Jesus, querido. Isso. Vai com Jesus. Isso. Pela graça de Deus, hoje eu conversei com o pastor da igreja e nós colocamos os pontos e pedimos perdão pro outro. Então, como isso aconteceu? Foi armado? Na realidade, teve só um que saiu vitorioso, o próprio diabo. Porque onde tem quebrantamento, tem perdão, agir de Deus acontece. Porque esse tipo de guerra ela é espiritual, não tem nenhum que sai vencedor. Quem sai vencedor com isso é só o próprio diabo. Eu e o pastor dessa igreja, nós temos um amigo em comum que se chama Carlos Veículos, ele é vereador aqui da cidade. Ele marcou essa reunião e ele perguntou assim pros dois: você tá bravo com ele? E a resposta dos dois foi assim: eu não tô bravo, eu tô triste. Claro que eu e o pastor ficar triste porque os dois têm o Espírito Santo. Quem sai prejudicado com isso é a igreja, é eu, é o reino de Deus que fica prejudicado. Eu coloquei os pontos que eu errei, o pastor também quebrantado colocou os pontos que a igreja errou e a gente pediu perdão e ficou tudo certo. Vai levantar aqui publicamente uma bandeira de paz. Vidal, mas esse povo expulsou você da igreja. Cara, você ser cristão e gostar só de pessoas que gostam de você e faz só coisas que você gosta, é muito fácil. Ser cristão é perdoar coisas que são imperdoáveis. Importa no final das contas é a sua salvação. Eu não sei como as pessoas estão sentindo, como o pastor está sentindo, os amigos. O que eu tô preocupado é com o meu coração, porque no final de tudo é só isso que importa, é o seu coração. Sim, eu sou o menino que foi expulso da igreja. Você não põe a... Tá vendo? Ele não traz muitos detalhes, tá? Então, assim, fica difícil de argumentar, de ficar de algum lado, o que dizer. Daí o cara vem e me fala assim: a gente se acertou, beleza, fico feliz que se acertaram, é sobre isso mesmo. Agora, eu acho sim que ele não deveria ter ido pra igreja nesse horário, ainda mais estando tomando um gole. Pô, vai pra casa dormir, descansar, ficar de boa. É o que eu faria, né? Deixasse para uma próxima oportunidade, aquela coisa, né? A igreja sempre vai estar lá. Então, achei meio estranho esse negócio aí, esse rolê. Um after da igreja é complicado, né, gente? Mas a forma também com que as pessoas que estavam lá foram retirar ele também não foi legal. Então, tá entendendo, né? Vamos ver os comentários. Infelizmente, o erro foi dos membros da igreja. Tem uns com um ego altíssimo que se sentem superior aos que estão chegando na igreja ainda, que estão no início da conversão. Isso é verdade. Isso é verdade. Deixa eu ver aqui. Às vezes o diabo tá nem aí com a situação e o povo insiste em culpar ele ainda. Na verdade, foi erro deles mesmo, né? Mas quem perde realmente... quem ganha com isso, com a desavença, né, é o mal, né, gente? O bem, ele traz essa união das pessoas. O diabo leva a culpa de tudo. Sim. Nem tudo é nem tudo é o diabo. As pessoas têm que aprender a se responsabilizar pelos seus atos e parar de culpar o diabo em tudo. Isso é muito certo, gente. Isso é muito... Porque... a gente não pode ficar terceirizando mesmo. A gente precisa ter essa autorresponsabilidade, tipo, não, eu vacilei, eu errei, né? Eu me passei, eu devo melhorar, né? É uma falha de caráter, é uma falha de personalidade, é uma falha de alguma... sabe? É uma falha e eu preciso, enquanto ser humano... não causar isso de novo, porque faz mal a mim, faz mal a outras pessoas, e vou tentar melhorar. Quem te expulsou da igreja dizendo que você não era bem-vindo, não conhece Jesus de Nazaré verdadeiramente. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus já veio ao mundo e morreu na cruz para nos salvar. Só não pode insistir no pecado. Completamente certo. Parabéns pela decisão de resolver. Com certeza é a melhor decisão, né? Infelizmente, muitas vezes quem deveria acolher e falar do amor de Cristo a você, quem termina de te matar. Ai, Jesus amado. Gente, é complicado, né? Complicado. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Me deixe nos comentários de qual lado vocês estão dessa história. E não se esqueça do like, de se inscrever nesse canal para você não perder nenhuma notícia, nenhuma fofoca quentinha deste mundo internetico. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!